Pronto. Ah, tá. Para gravar, né? Peraí, deixa eu tirar aqui. Eu vou reiniciar novamente. Boa noite a todos. É uma alegria recebê-los. Meu nome é Silvia e sou colaboradora voluntária da Fundação Logosófica. Antes de iniciar, temos um chat onde vocês poderão fazer perguntas e nós iremos, ao final, selecionar algumas e responder se houver tempo. Porém, iremos responder também por e-mail, se vocês deixarem o nome e o e-mail para contato, tá bom? Bem, para quem está entrando em contato pela primeira vez com a logosofia, vou fazer uma breve apresentação. A logosofia é uma ciência criada pelo pensador e humanista Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti. É uma ciência nova que revela conhecimentos de natureza superiores, conduz o homem ao conhecimento de si mesmo, de Deus, do universo e suas leis eternas. A Fundação Logosófica está presente em vários países e também no Brasil, em vários estados e cidades como Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, Chapecó, Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, entre outras. A Vida em Seus Profundos Alcances está num livro intitulado Introdução ao Conhecimento Logosófico, que vocês estão vendo a capa, e em seu conteúdo temos várias conferências que foram proferidas pelo autor da logosofia. É uma conferência com muitos elementos importantes para reflexão e prática, além de despertar muitas inquietudes. As primeiras reflexões que realizei sobre esse título foram: o que o autor quer me ensinar sobre a vida? Por que a vida em seus profundos alcances? Essa vida em que estou vivendo, os alcances são limitados? Todos nós conhecemos a vida física, essa que vivemos, mas e a vida interna, a vida dos pensamentos, sentimentos, entre outros? Eu conheço? Estudando a conferência para realizar essa atividade, me deparei com alguns aspectos iniciais, onde o autor ensina sobre a importância do saber e não crer. Me perguntei, por que saber é tão importante? Que saber é esse que o autor da logosofia ensina? Não é o saber comum que aprendemos na escola, faculdade ou em cursos de aperfeiçoamento profissional, mas sim o saber que leva à consciência, o saber superior, o que vai além do meu estudo corrente. Me recordo que sempre busquei o saber, porém o que buscava através dos livros não me satisfazia, sentindo um vazio muito grande no interno. Até que um dia fui convidada para uma reunião na Fundação Logosófica, e ao ouvir o que estavam manifestando, meu sentir aprovou. Iniciei assim meus estudos sobre a ciência logosófica. Vou manifestar a experiência que eu vivi quando li o curso de iniciação logosófica. Foi o primeiro livro que eu tive oportunidade de ler, onde a cada vez que eu ia lendo os ensinamentos, né, que eu não sabia que eram ensinamentos, eu achava que eram só parágrafos, o meu sentir, ele aprovava tudo o que eu estava lendo, pois eu fui entendendo, né, que ali estava a oportunidade de eu preencher o vazio que sentia, mas ainda não estava muito claro para mim. Após algum tempo de estudos, eu fui compreendendo o que eu senti naquela leitura. Fui entendendo que esse saber, gradativamente, foi me tirando da inércia mental, propiciando a participação de várias faculdades da inteligência, como refletir, meditar, pensar, entre outras, além da atuação das leis universais, de movimento, a lei de evolução. Sim, porque cada vez que estudo, vou ampliando o meu entendimento, ou seja,
vou evoluindo. Interessante quantos aspectos vão surgindo, não é mesmo? Já com esses movimentos mentais, observo que estou caminhando para um conceito mais profundo de minha vida, justamente porque minha atenção está voltada para meu mundo interno e não para meu mundo externo. É como se eu estivesse fazendo uma viagem ao interno, para conhecer minha mente e os meus sentimentos. Vocês consentem? Também sentem a mesma necessidade? Interessante que no decorrer da conferência, o autor vai manifestando que... Márcia, projeta o 3, por favor. Isso, obrigada. Depois de tantos anos de predicar o saber, que não defraudei, se querem um mínimo a todos que seguiram meus passos, pois a cada palavra pronunciada sucedeu outra que a confirmou. Esse ensinamento está na própria conferência, né, que eu estou manifestando, e é do livro Introdução ao Conhecimento Logosófico, na página 113, parágrafo 2. Obrigada, Márcia. Posso aqui dar meu testemunho como as palavras do autor nunca me defraudaram, pois realizando diversos estudos sobre a vida, suas repercussões no meu interno, cada vez mais tive a certeza do que estava podendo observar internamente, a realidade dos pensamentos movimentando-se em minha mente e a atuação das leis universais em minha vida. E como, com o passar do tempo dos estudos logosóficos, minha vida foi ficando mais tranquila, meus pensamentos muito mais serenos e a harmonia interna se fez presente a cada momento. Se fosse em outra época, eu jamais estaria fazendo isso que eu estou fazendo hoje, falando com pessoas, não só pessoas que são conhecidas, mas pessoas que eu não conheço. Eu jamais faria isso, principalmente sem ver as pessoas, né? Vendo só virtualmente. Então, veja como que a logosofia foi modificando a minha vida, né? E os meus pensamentos. Algo que refleti e compreendi é que o saber me faz conhecer a vida interna que desconhecia, me possibilitando ampliá-la. A necessidade de cada vez querer saber mais faz com que a cada dia eu procure novas verdades que estão postas na obra logosófica. Observei algo muito importante sobre o saber nesse trecho do livro que vou citar agora. Márcia, projeta o 4, por favor. O saber logosófico não tem pontos de referência com nenhum ramo do saber comum, seja ciência, filosofia, psicologia e etc. Esse ensinamento ele está no curso de iniciação logosófica, no parágrafo 53. Aprendi que mesmo que eu queira comparar o saber corrente com o logosófico, a ciência logosófica jamais irá conflitar com as indicações colocadas em qualquer conhecimento ou ciência comum. Pelo contrário, a logosofia é uma ciência complementar a outras, me ajuda a aprofundar nelas. Em outro livro, o autor escreveu, Márcia, projeta o 5, por favor. O saber é a razão de ser da existência do homem na Terra, a primeira e a última de suas tarefas. Faça com que o estímulo de consegui-lo vibre em você permanentemente, porque nele está a verdadeira finalidade de sua vida. Esse ensinamento está no Bases para a Sua Conduta, página número 50. Quero aqui relatar uma experiência que vivi sobre o conceito de felicidade e que ao longo dos estudos foi mudando. Por ser esse um conceito não palpável, eu tinha um conceito equivocado, pois para mim a felicidade era voltada para o externo em vários aspectos, principalmente na parte material. Entretanto, quando realizei um estudo individual sobre a felicidade, já fazendo parte da Fundação Logosófica,
compreendi que a felicidade tem que ser buscada no meu interno, importando muito o meu sentir interno e as pequenas conquistas que vou tendo ao longo da minha vida. Compreender esse conceito foi para mim um divisor de águas, pois comecei a valorizar as pequenas conquistas, a ser mais alegre e o bem recebido através dos ensinamentos aos quais ia podendo ter oportunidade de estudar, fui me sentindo muito feliz e com isso poder ampliar minha forma de difundir esse bem que recebo. Num dos estudos em que participo, fiz a seguinte imagem de como amplio ou difundo o que recebi de bem. É como se eu jogasse uma pedra num rio e com o afundar dessa pedra vão se formando vários círculos e entendo que esse é meu objetivo, espalhar esse bem. Márcia. Silvia, obrigada por ter me dado a palavra. Boa noite a todos. Essa imagem é uma imagem muito interessante e quando eu pude compreender melhor como que essa energia da pedra jogada, né, se propaga na água, eu consegui compreender muitas coisas que acontecem na minha mente e como que eu consigo propagar esse bem. Quando a energia, né, que está ali contida no movimento e no peso da pedra, quando ela toca ali na água, ela transfere aquela energia dela para as moléculas da água. E o interessante é que a gente acha, ou dá a impressão, né, de que essas ondas vão se separando do centro. Mas não é assim que funciona. O que ocorre na realidade é que quando essa energia é transferida para as moléculas da água, aquelas primeiras moléculas que são tocadas vibram e transferem para as vizinhas primeiras essa energia, né, do movimento gerado da pedra caindo. E essas primeiras moléculas transferem para as segundas, e assim sucessivamente, né, dando essa ondulação na água. E até dá para ver nas folhinhas aí, né, que elas ficam boiando. Da próxima vez que vocês observarem, se já não fizeram, né, que quando acontece esse movimento na água, as folhas sobem e descem, mas elas não saem do lugar, não vão se afastando, né? Então, para mim, isso foi algo muito interessante, essa imagem, porque os ensinamentos que o autor da logosofia escreveu e que, ao eu tomar contato com esses ensinamentos, eles movimentam a minha mente, né? Como se fosse a pedra jogada na água. Essa energia passa para a minha mente, que movimenta a minha mente, aí eu penso, reflito, às vezes até sinto, né? Não com a mente, claro, mas sinto o que ele está querendo transmitir e essa energia vai me fazendo chegar a um conceito novo, né? Dependendo do que eu estou lendo, do conceito que eu estou estudando. E tem toda uma trajetória lógica, até que eu compreendo algo sobre aquilo que eu estou lendo, né? E o interessante é que eu já observei que quando eu conto essa experiência, né, esse movimento, desde o começo, a minha reflexão e a minha conclusão desse conceito para outro ser, né, conto para um amigo ou familiares, eles também têm esse movimento na mente, né? Então eles também vão refletir, vão pensar, vão meditar para ver se aquilo que eu falei é o correto para eles também, né? Então eu vejo que eu gero esse movimento de ser para ser. E eles, obviamente, se é algo verdadeiro, se é algo que tem um sentido, que faz um sentido, vão passar para outros, né? Como se fossem as moléculas da água,
de molécula para molécula. Então, essa é uma experiência muito simples, mas que o fato de eu ter estudado esse fenômeno, né, é que eu consegui compreender com bastante exatidão o que ocorre com a energia do ensinamento logosófico, que movimenta a minha mente e que eu posso ser uma propagadora desse bem, né, da logosofia. Muito obrigada, Silvia, pela oportunidade. Obrigada a você. Continuando no estudo da conferência, o autor ensina que... Projeto 6 para mim, Márcia, por favor. E esse fragmento de vida que elas contêm, o que é um fragmento de verdade, porque a verdade é a plenitude da vida, a luz que tudo ilumina, o fulgor divino que se esparge pelo mundo para indicar o caminho da libertação. Mas o mundo não a vê, troca essa palavra sublime pelas materiais e utilitárias do ambiente comum. E assim é como ocorre, sem que se possa evitar, a grande confusão que hoje, da mesma forma que em outras épocas, existe no seio da humanidade. Esse ensinamento também está na mesma conferência, e está no livro Introdução ao Conhecimento Logosófico, na página 114, parágrafo 1. Entendo que a verdade, ela é translúcida, não há dúvidas quanto a ela, e é essa verdade que me libertará internamente das amarras que, ao longo da vida, fui pela falta de conhecimento me deixando emaranhar. Em um intercâmbio que realizei com uma amiga, entendi que essa verdade que o autor da logosofia se refere é a verdade que o conhecimento vai despertando em meu interno, fazendo com que eu realize minhas reflexões, além de ir paulatinamente realizando uma limpeza mental. Me recordo que em uma troca de experiências que tive, manifestei meu entendimento sobre a verdade que é absoluta, e alguém me respondeu que a verdade era relativa. Porém, fiquei refletindo e entendi que a verdade é absoluta, pois a verdade é o reflexo divino espalhando-se, apontando à liberdade. Interessante que, após ter vivido a experiência que relatei acima sobre a verdade ser absoluta ou relativa, entendi que a verdade é relativa quando falta o conhecimento superior, o conhecimento transcendente. Se eu disser, a natureza é sábia e contém o néctar da sabedoria, que verdade eu tenho? Dando continuidade ao estudo sobre a vida em seus profundos alcances, me perguntei, qual o meu conceito de vida? E qual o conceito de vida das pessoas que me rodeiam? Vou compartilhar uma pesquisa rápida que fiz com pessoas próximas, perguntando sobre o conceito de vida que elas têm. Achei bem interessante, porque as respostas foram: viver e deixar viver os outros, viver e deixar os outros viverem, desculpa. Meu conceito de vida está atrelado ao bem-estar da minha família, aliado principalmente à saúde, conforto e paz. Adicionalmente, sinto a necessidade de deixarmos um legado de desenvolvimento humano àqueles que estamos conectados. Uma outra resposta: a vida é um dom concedido por Deus, é curta e temos que ter a consciência de saber aproveitar o que ela nos proporciona. Há momentos ruins que servem de aprendizado e momentos bons que, se bem aproveitados, são sublimes. Um outro: meu conceito é viver em paz, ajudando pessoas que eu amo sem prejudicar ninguém. E um último: poder ser solidária, primeiro comigo mesmo e com os outros sempre que possível. E para vocês, qual o conceito de vida? Ivonete? Boa noite, Silvia, você e a todos os presentes.
Um conceito de vida, você já abordou, acho que vários aspectos desse conceito de vida logosófico, né, que seria a concepção da vida. Bom, o saber é a base da vida, é a essência da vida. Sem conhecimento, a gente não vai a lugar nenhum, tanto no aspecto físico, psicológico, biológico, espiritual. No início, você deixou muito claro que estamos tratando de outro tipo de conhecimento. Seria o conhecimento dessa vida interna, desse mundo interno. A concepção logosófica de vida ela é muito ampla. Ele nos ensina que temos duas zonas bem definidas, perfeitamente definidas. Uma pertence à vida interna e a outra à vida externa. A vida interna é onde o espírito absorve o conhecimento que nós adquirimos ao longo da vida. Esse conhecimento de mim mesma. Seria esse conhecimento que cada um vai adquirindo de si mesmo através dessa imersão no seu mundo interno, onde ele vai aprender a conhecer todos os lugares escondidos, rincões da sua mente. Esse é o verdadeiro elixir da felicidade. E a vida externa é onde nós vamos praticar essas excelências que nós aprendemos a viver no mundo interno, vamos praticar na vida diária. Aquilo que nós aprendemos, aquilo que o espírito absorveu, aquilo que nós conhecemos de nós mesmos, nós vamos praticando nessa vida. Na vida diária, né? Na vida de relações, enfim. Mas antes de alcançar essa consciência dessa realidade interna, nós devemos experimentar, mediante a realização desse processo de evolução, realizado conscientemente, mudanças psicológicas e conceituais, que vão determinar positivamente a vinculação com essa vida superior. E à medida que eu vou ampliando esses objetivos, as oportunidades que vão me aparecendo, essa vida vai se ampliando, ela vai se frutificando, se fortalecendo nas ideias e nos pensamentos mais belas, de mais bela qualidade. Pensamentos que vão nos propiciar termos atitudes assertivas, termos mais confiança, segurança no que fazemos, no que pensamos. Mas esse processo não deve ser interrompido para não diminuir o alcance da inteligência, porque se eu parar, eu vou diminuir e vou ver a vida de uma forma limitada. O mundo interno é povoado de pensamentos, de ideias, de grandes concepções do universo, de Deus, de espírito. Dentro desse mundo interno, existe a inteligência com as suas faculdades mentais, que seria o sistema mental, a sensibilidade com as suas faculdades sensíveis, que seria a sensibilidade, a consciência, enfim, é um mundo vastíssimo, enormemente grande. Com os conhecimentos que eu vou adquirindo ao longo da vida, eu vou tendo domínio da minha própria vontade, porque eu vou conhecendo os pensamentos que atuam na minha vida, os pensamentos que eu tenho na minha mente, se são meus, se são alheios, e vou atraindo os melhores pensamentos, para que eu possa atuar com segurança no pensar, atuando com as minhas faculdades sensíveis, para poder alcançar aqueles objetivos que eu me propus inicialmente. E para eu traçar os meus objetivos, eu tenho que saber com o que eu conto. Eu tenho que saber o que eu tenho para eu poder vencer e para eu poder chegar aonde eu quero chegar. E também conhecer as reações do meu temperamento, da suscetibilidade, da impulsividade, daquela zona constante que está em rebeldia, próprio do meu ser, que é autoritário. E com esse conhecimento, eu vou aprendendo a manejar essas reações, eu vou aprender a conter essas reações, para eu resguardar a minha própria vida de possíveis eventualidades.
Essas energias, elas serão canalizadas para a realização do meu processo e vão passar a impulsionar as atividades da minha inteligência, como a do sistema mental, a do sistema sensível, o sistema instintivo. A Márcia abordou um aspecto muito interessante sobre as moléculas que vão passando suas energias de uma para a outra e vão formando aquele movimento em círculos na água. É interessante porque é uma forma de expandir a vida e ampliar os seus alcances, espalhando o bem que eu recebo como uma forma de fazer o bem. Espalhar uma energia positiva. Está muito relacionado, viu, Silvia, com aquilo que você manifestou sobre os fragmentos da verdade. Quando você fez a pergunta se a verdade é absoluta ou relativa, eu, a princípio, achava que ela era absoluta. Mas ela é absoluta quando tem o todo da verdade. Mas a verdade está espalhada pelo universo. Ela está em todo o universo e eu faço parte desse universo. Como todos nós que estamos aqui fazemos parte. Eu tenho fragmentos dessa verdade, como cada um de nós temos. Como está espalhado em toda a natureza. Esses fragmentos de verdades, através da relação que eu vou tendo com os seres humanos, mais ou menos parecido com aquela imagem da pedra jogada na água, eu vou ampliando a minha vida, eu vou compartilhando os fragmentos que eu tenho de verdade e vou pegando os fragmentos de verdade que o outro tem para me dar. Eu vou completando essa imagem da verdade. Aí ela será absoluta quando eu tiver todos os fragmentos de verdade. E é interessante porque na própria conferência ele diz, o autor ele manifesta que nós não podemos ser felizes sozinhos e que nós temos que estarmos unidos, estarmos passando os nossos fragmentos de verdades para que a gente possa ter uma paz, para que a gente possa ter harmonia, para que a gente possa encontrar todos esses fragmentos e encontrar a felicidade. Portanto, esta é uma concepção muito grande da vida, que eu não tinha e hoje eu tenho. E o conhecimento, ele não pode morrer em nós. Temos que compartilhar e espalhar esse amor pelo mundo. Silvia, passo a palavra a você. Obrigada. Ao longo dos estudos, o conceito de vida foi modificando-se, o conceito de vida foi ampliando-se e hoje tenho a convicção que a vida interna é tão ou maior que a vida externa, essa que vivemos e que temos um tempo pré-determinado. Hoje compreendo que a vida está vinculada a vários aspectos, como aos átomos, aos grandes sentimentos, aos grandes descobrimentos que seriam os mistérios a serem descobertos, entre outros. Mas muitos devem estar se perguntando, como que a vida interna pode ser tão ampla? E como fazer? A logosofia tem um método próprio, onde me dá subsídios para eu ir descobrindo, a cada estudo, aspectos sobre a vida entre outros temas, e sempre voltado para a minha realidade interna. Além disso, um ponto importantíssimo é que o estudo logosófico deve ser sempre realizado em ambientes tranquilos, ou seja, meu estado interno deve estar sereno para que eu possa aproveitar o máximo possível desse tempo de estudo com o objetivo de realizar mudanças internas cada vez mais profundas. Um outro ponto que considero muito importante é que ao longo dos estudos vou aprendendo a cultivar a paciência inteligente e aproveitar o tempo de forma a que ele vá se ampliando a cada dia. Como podem observar, são vários os aspectos onde a vida realmente vai tendo seus alcances profundos. E um outro que até já manifestei acima é sobre a inércia, que entendo ser uma ausência de vida, e para vencê-la necessito ir em busca do saber
que irá me trazendo novamente a beleza da vida em sua amplitude. Vou relatar uma experiência que vivi e que, no meu entender, está relacionada com a inércia mental, pois sempre gostei muito de ler, como eu já disse, e fazia a leitura simplesmente sem que eu voltasse para meu interno, realizando comparações do que já tinha do conceito ou do preconceito, e certo dia, observando o vazio que se fazia presente, comecei já, estudando logosofia, ler um livro que não era logosófico. Comecei a realizar movimentos em meu interno, onde me proporcionaram rever um conceito que tinha, e que na realidade era um preconceito. Aí entendi a importância de ir movimentando meu interno e saindo da inércia. Muitos devem estar se perguntando, que preconceito era esse, não é mesmo? Era o conceito de Deus e também o conceito de espírito. Além desses conhecimentos tão importantes, existe outro, que é sobre a alegria que vou aprendendo a cultivá-la. Vou unindo minha alegria à alegria do outro. Porém, não é uma alegria passageira, e sim uma alegria que vem do meu interno, uma alegria duradoura. Se formos olhar a natureza, tudo está com um semblante alegre. As flores, o mar, as montanhas, os pássaros, os animais. Então, eu também posso ir conquistando essa alegria, mudando minha fisionomia. Posso aqui afirmar que o estudo logosófico é o estudo que me leva a refletir, realizar mudanças muito grandes, aprendendo a valorizar o que realmente tem valor, sem me afastar dessa vida que vivo, mas aproveitando cada minuto com alegria, disposição e harmonia. Agradeço a todos a participação. Márcia quer colocar o último. E convido a todos a participarem no dia 4 de maio, terça-feira que vem, às 21 horas. Se você gostou da logosofia e quer saber mais, faça a inscrição pelo Simpla, que é www.simpla.com.br, que estaremos e ficaremos muito felizes em recebê-los, mesmo que virtualmente, em nossa casa. Obrigada.